Prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para realizar mais um pequeno estudo dos acontecimentos finais. Amém, irmãos? Meus irmãos, nesse vídeo, vamos ver, mano, a única forma de nós darmos dinheiro a Deus. Entendeu, meus irmãos? Deus só ouve as nossas orações, meus irmãos, no momento que nós nos tornamos uma pessoa justa. Tá entendendo? E por isso que Deus muitas vezes não ouve as nossas orações. Ouvir ele ouve sim, porque ele não é surdo, mas ele não atende, não socorre. Entendeu, meus irmãos? Então tem que haver justiça em nossas vidas. Se nós olharmos em Jeremias 5:1, Deus falando aos habitantes de Jerusalém através do seu profeta Jeremias, que diz o seguinte, Jeremias 5, verso 1. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças, para ver se acha alguém, se há uma pessoa que pratica justiça. Olha, Deus falando que dentro da cidade de Jerusalém, uma grande cidade, mais de 1 milhão de habitantes na época, não existia uma pessoa que praticava justiça. Muitas vezes nós nos consideramos uma pessoa justa, né? Tá vendo? Mas Deus conhece a mente e o coração. Né? Dentro de Jerusalém não havia uma pessoa justa perante Deus. Entendeu, mano? Muitas vezes nós parecemos justos perante os homens, perante a sociedade. Mas perante Deus é diferente. Porque Deus realmente conhece o coração. Dentro de Jerusalém não havia uma pessoa justa. Entendeu? E sem justiça, meus irmãos, Deus não ouve as nossas orações. Entendeu? Por que que lá, meus irmãos, em Isaías 1,15, Isaías 1, verso 15 diz: quando vocês estenderem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicarem as suas orações, não há ossos. Tá vendo? E por que que Deus não ouvia as orações de Israel? Tá entendendo? Isso no 15. Entendeu? Aí se continuarmos lendo, no Isaías 1,17, Deus ensinando ao povo de Israel, falando o que ele quer. Aprenda a fazer o bem, busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas, diz o Senhor. Entendeu, meus irmãos? Deus está ensinando o povo de Israel aqui, ó, a praticar a justiça. Aí no 18 ele diz: então sim, vinde perante mim, e os seus pecados se tornarão branco como a neve. Tá vendo, meu irmão? Quer dizer, os pecados não se tornam brancos assim, como a neve de uma hora para outra, pelo fato de ler a Bíblia, pelo fato de ir no culto, frequentar uma denominação religiosa. Sim, mano. Continue frequentando sua igreja, não saia não. Sua denominação. Continue estudando a Bíblia. Tá entendendo? Mas isso, meus irmãos, não são atos de justiça. Entendeu, meus irmãos? O que ato de justiça que Deus está falando aqui? Aprenda a fazer o bem perante os órfãos, as viúvas, os pobres, necessitados. Aí sim, os seus pecados se tornaram branco como a neve. Entendeu, meu irmão? Então, se nós olharmos aqui, agora, em Atos, capítulo 10, versículo 4. Existia um centurião, um homem de Cesárea, né, chamado Cornélio. Era um chefe de exército. Era um homem piedoso e muito temente a Deus. E o que acontecia com esse homem? Esse homem fazia muitas orações a Deus. Mas também ele dava muita esmola aos pobres. Ele fazia muita caridade. Não só esmola, mas só pelo fato dele dar esmola, ele já mostra um bom coração, já mostra ser um bom homem, demonstra um homem que pratica boas obras. Então vamos ver o que o anjo falou para esse homem, Cornélio, né?
Atos 10, verso 4. Cornélio. Aqui é o anjo falando, né, para Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha. As tuas orações e as suas esmolas subiram perante a sua memória diante de Deus. Então você veja que a oração de Cornélio subiu a Deus. Mas ela não subiu sozinha. Subiu junto com a esmola. As boas obras. Entendeu? Então Deus ouviu a oração dele. E mandou um anjo falar com ele. Tá vendo? A Bíblia fala claramente, meus irmãos. A oração vazia. Tá entendendo? Quer dizer, eu posso ficar o dia inteiro orando, meu irmão. Se eu não praticar justiça. De nada adianta você ficar lendo a Bíblia, você ir no culto, orando o dia inteiro, cantando louvor. Se não pratica a justiça. Nós vimos lá Isaías, acabamos de ler. Isaías 1,15. Quando vocês levantarem suas mãos aos céus em orações, não ouça as suas orações. Isaías 1, verso 15. No 17, Deus ensinando o que Ele quer. Praticar a justiça, ajudar o órfão, a viúva, o oprimido. Praticar boas obras. Aí sim, os seus pecados se tornarão brancos como a neve, isso é. Deus estará ouvindo e atendendo as nossas orações. Vemos aqui uma coisa bonita, né? As orações de Cornélio subiram ao céu, mas não subia de mão vazia, sozinha. Subia acompanhada com as boas obras de esmola de Cornélio. Entendeu, mano? A Bíblia fala claramente. Essa, meus irmãos. Só existe uma forma de nós darmos dinheiro a Deus, meus irmãos. Só existe uma forma, meus irmãos, de darmos dinheiro a Deus. É dando aos pobres necessitados. Não sou eu que disse. É o Senhor Jesus que disse. O que que Jesus disse? Aqui, mano. No Mateus 25, 34. Veja aqui, irmão, que só existe uma forma de nós darmos dinheiro aos pobres, a Deus e ao Senhor Jesus. É dando aos pobres e os necessitados. Tá? Aqui, ó. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venha, bendito de meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que te vimos, Senhor, com fome e lhe damos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando foi que te vimos, Senhor, como forasteiro e te hospedamos, e nu o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade lhe digo que, sempre que fizer a um desses meus pequenininhos irmãos, foi a mim que fizeram. Veja então, meus irmãos, só existe uma forma de darmos dinheiro a Deus e ao Senhor Jesus. É através dos pobres necessitados. Conforme vimos lá em Cornélio, que as orações e esmolas de Cornélio subiram ao céu. Está entendendo? É Jesus falando aqui, meu. Quando nós damos aos pobres, fazemos aos pobres os necessitados, meus irmãos, nós estamos dando e fazendo a Deus. Esta é a única forma, meus irmãos, de nós darmos dinheiro a Deus. Veja bem, meus irmãos, como é difícil ganhar o dinheiro honestamente, o trabalhador, humilde, está entendendo? Agora eu batalho para conseguir meu dinheiro. Se eu tenho um bom coração, eu quero dar meu dinheiro aos pobres no estado. Será que eu preciso dar para um líder religioso? Para o líder religioso dar para o pobre? Não, meus irmãos. O mais difícil é ganhar o dinheiro. Quando eu estou com o meu dinheiro, eu dou o dinheiro diretamente aos pobres do estado. Eu estou vendo para onde meu dinheiro está indo. Está entendendo?
Então, difícil, meus irmãos, não é doar o dinheiro. O difícil é ganhar o dinheiro de uma forma honestamente ao trabalhador humilde, simples. Está entendendo, meus irmãos? Então, preste atenção, meus irmãos. Nós não estamos seguindo a lei dada através de Moisés, não, onde existia todo aquele cerimonial de dízimo, oferta, a tribo sacerdotal, os levitas. Está entendendo, meus irmãos? Nós não estamos seguindo o Velho Testamento, não, meus irmãos. Estamos seguindo o Novo Testamento. Estamos seguindo os mandamentos do Senhor Jesus. Então, quer dar dinheiro a Deus? A única forma de dar dinheiro a Deus é dando aos pobres e os necessitados. Foi o Senhor Jesus que disse. Amém, irmão? Então, meus irmãos, presta atenção. Divulgue essa mensagem, meus irmãos, para que possamos ficar atentos. Está entendendo? Amém e até o próximo.